Continuando, questão 21 diz o seguinte: seja f uma função r, né, de reais, com exceção do zero, em reais, definida por f de x igual a x mais 1 sobre x. Sobre as características e as propriedades da função f, é possível afirmar que... Primeira afirmação, a imagem da função f é o conjunto r menos 0, ou seja, está falando aqui sobre o conjunto imagem, né? Conjunto imagem são os valores possíveis para o y. Então, nós temos que analisar aqui os possíveis valores para o y. Vamos reescrever aqui a função da seguinte forma. Y, né, igual, o denominador é x, e aí a gente multiplica o denominador vezes o número inteiro, né, x vezes x ao quadrado, mais 1, né, mais a parte aqui, a operação que tem aqui com o numerador. Tá? E aí vamos reescrever essa função da seguinte forma. X ao quadrado mais 1 igual a xy, vou trazer esse termo para cá e vou ter x ao quadrado menos yx mais 1 igual a 0. E por que eu escrevi dessa forma? Porque eu encontrei uma equação do segundo grau, escrevendo dessa forma. Né? Acontece que para trabalhar, estudar o sinal de uma equação do segundo grau, a gente lembra, né? Quando o delta é maior do que zero, tem duas soluções. Quando o delta é igual a zero, tem apenas uma solução. E quando o delta é negativo, não tem solução. Então, eu vou fazer um estudo para o delta para descobrir a imagem, né? Para descobrir os possíveis valores do y. Então, dessa forma, o que a gente vai analisar? Seguinte, o valor do x, ele é sempre pelo que a questão nos trouxe. Ó, o domínio é o conjunto dos números reais, com exceção do zero. Né? E não pode ser zero, porque aqui o denominador seria zero, né? E aí não existe divisão por zero. Tá bom? Então, mas o x, ele sempre vai ter um número. Nessa expressão aqui, o x sempre vai assumir um valor. Tá certo? Como o x vai sempre assumir um valor diferente de zero, essa expressão vai se transformar em uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau sempre terá uma solução. Ou seja, a conclusão que eu tiro disso é que a expressão quadrática, que a equação do segundo grau, ela sempre vai ter uma solução. Pode até ser nula, mas sempre terá. Conclusão disso, o delta é sempre um valor maior do que ou igual a zero. Tá bom? Então, como é que a gente calcula o valor do delta? B ao quadrado menos 4AC. E aí o valor do B é menos Y. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Menos 4 vezes 1 maior ou igual a zero. Certo? Menos Y ao quadrado. Aí nós vamos ter, ó, Y ao quadrado igual. Aí aqui vai dar menos 4, né? É igual não. É uma desigualdade. Maior ou igual a 4. Tá certo? Para continuar, nós vamos calcular a raiz quadrada aqui nos dois lados da equação, da inequação. E aí nós vamos relembrar a propriedade modular de módulos, né, que diz assim, ó, o módulo de um número A, ele é igual à raiz quadrada desse número A ao quadrado. Tá certo? Fazendo isso, nós vamos encontrar que, utilizando essa ideia aqui, né, de módulo, que a raiz quadrada de y ao quadrado é igual ao módulo de y. E isso vai ser maior ou igual a 2. E aí com isso nós montamos aqui, ó, uma inequação modular. E aí para resolver essa inequação modular, a gente considera os valores do y que são menores ou iguais ao oposto desse número. Então, os valores do y que são menores ou iguais a menos 2, ou os valores do y que são maiores ou iguais a 2. Vamos tentar aqui fazer isso geometricamente para ficar melhor da gente entender. Todos os valores do x que são, botando aqui, que são menores que o menos 2, eles estão aqui, ó. Então, qualquer número aqui, anterior a menos 2, é menor do que menos 2, claro. E o módulo desse número vai ser maior do que 2. Por exemplo, menos 3. O módulo de menos 3 é 3, que é maior do que 2. Por isso, satisfaz a nossa inequação. Da mesma forma,
todos os números que são maiores do que 2 aqui, ó, na reta. Por exemplo, 5. 5 é maior do que 2. O módulo de 5, que é 5, é maior do que 2. Então, também satisfaz aqui a nossa inequação. Então, o conjunto imagem dessa função, o conjunto imagem desta função f é igual, a gente pode escrever assim, ó, notação de conjunto. Conjunto dos números y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a menos 2, ou y é maior ou igual a 2. Aí a questão diz que o conjunto imagem é o conjunto dos números reais com exceção do zero, ou seja, a primeira afirmação aqui, ó, ela está errada, está falsa. Tá certo? Segunda afirmação diz: a reta cuja equação no sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual é x mais y igual a zero, não intercepta o gráfico de f. O que quer dizer isso? Lembrando, essa reta aqui, né, é uma reta conhecida, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente pode escrevê-la como y igual a menos x. A questão está dizendo que essa reta não toca o eixo, a função, ou seja, elas não têm ponto em comum. Vamos ver se isso é verdade? Vamos substituir, né, igualar as fórmulas das duas funções. E aí, se a equação tiver solução, né, aí quer dizer que as retas se tocam, ou melhor, os gráficos se tocam. Se não tiver, quer dizer que não se tocam. Então, eu tenho a função. Primeira função que foi dada é y igual a x mais 1 sobre x e a reta y igual a menos x. Vamos igualar essas expressões. Então, eu vou ter aqui, ó, x mais 1 sobre x igual a menos x. Vamos resolver essa equação. Eu vou ter aqui, ó, posso pensar, trazer esse x para cá, aí eu vou ter 2x igual, aí eu trago essa fração para cá, menos 1 sobre x. E eu fiz isso para a gente, né, ter aqui o denominador a 1, ó, aí nós vamos ter 2x ao quadrado igual a menos 1. Bom, a gente pode até resolver uma equação do segundo grau aqui, vai dar um delta negativo, mas a gente vai pensar no seguinte, não precisa a gente ter, né, fazer tudo isso não, é só a gente imaginar o seguinte, ó, esse número aqui, independente do valor do x, ele está elevado ao quadrado. E todo número ao quadrado, ele é positivo. Quando eu multiplicar por 2, o resultado tem que continuar sendo um número positivo. Logo, essa equação não tem solução. Se essa equação não tem solução, quer dizer que os gráficos das duas funções não se tocam. Ou seja, a reta não intercepta o gráfico de f, ou seja, os gráficos dessas duas funções não se tocam. Então, tá certo. O item 2. O item 3 diz que f é uma função ímpar, isto é, f de x é igual a menos, aliás, f de menos x é igual a menos f de x. Vamos ver se isso é verdade? Como é que a gente vai calcular f de menos x? Só substituir na função o x por menos x. Então, tem menos x mais 1 sobre menos x igual a menos a função f de x, que é x mais 1 sobre x. Então, nós vamos ter assim, ó, menos x, esse mais com menos vai ficar menos, né? Menos 1 sobre x, e aí distribuindo esse menos para o que está dentro do parêntese, nós vamos encontrar essa expressão, ou seja, isso aqui é verdadeiro, né? Então, a afirmativa 3, ela também é verdadeira. Então, analisando agora aqui a quarta afirmativa, ela diz que a função f é periódica com período igual a 2. Então, vamos lá. Para que uma função seja dita periódica, é preciso que a função f de x ela seja igual à função f de x mais p, onde p é o período da função, tá certo? Então, vamos substituir aqui esses valores na fórmula da função e verificar se a
igualdade que a gente vai encontrar ela é possível. Então, nós vamos ter que x mais 1 sobre x tem que ser igual a x mais p mais 1 sobre x mais p. Né? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o x mais p e substituí no lugar do x, na fórmula da função. Okay? Então, esse x com esse x corta, né? E aí vamos isolar aqui o valor do p. Okay? Trazendo esse 1 mais 1 sobre x para cá, nós vamos ter 1 sobre x menos 1 sobre x mais p, tudo isso aqui igual a p. Vamos organizar aqui esse primeiro lado. Né? Vou trocar aqui e escrever da forma mais convencional. Né? O MMC aqui vai ser x vezes x mais p. Tudo isso dividido por x sobra x mais p, menos tudo isso dividido por x mais p, sobra só o x, que vezes 1 vai dar x. Então, o que foi que sobrou? P igual a p sobre x, que multiplica x mais p. Bom, para que essa igualdade aqui seja verdadeira, é preciso que esse denominador aqui, ó, ele seja igual a 1. Porque aí eu vou ter p igual a p dividido por 1, que é p. Então, aí, nesse caso, a igualdade vai ser verdadeira. Então, o que eu tenho que, né, ter como condição? Que x vezes x mais p tem que ser igual a 1. Agora, quando é que eu multiplico dois números e o resultado dá 1? Quando esses dois números, eles são números opostos. Por exemplo, 2 vezes meio. O resultado disso é 1. Ou seja, desculpa, números opostos não, números inversos. Né? Esse número e esse devem ser inversos. Tá certo? Acontece, né, que pelo que a questão nos trouxe, x, que são os números do domínio, né, aqui, ó, x, que são os números do domínio, tem que ser um número real e não pode ser zero. Então, quando eu tenho aqui qualquer valor do x que eu multiplicar por esse mesmo número x somado com p, esses números nunca vão ser inversos. Então, essa expressão aqui, ela nunca vai ser igual a 1. Portanto, a função não é periódica. Deixa eu ajeitar aqui. A função não é periódica. Não é possível que essa função seja periódica, porque essa expressão aqui ela nunca vai acontecer. Tá certo? Então, a afirmação 4 ela é falsa. E aí nós temos apenas duas afirmações verdadeiras, né? A pergunta é o número de afirmativas verdadeiras. São duas. Tá certo? Gabarito letra B.